Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo a esse canal, eu me chamo Lucas Rocha e nesse vídeo rápido eu quero responder uma dúvida que um aluno mandou, onde ele precisa fazer um render muito mais realista de uma grama aqui no Twinmotion para que ele possa fazer um detalhe de um objeto. Então quero mostrar para você como você pode estar utilizando essa técnica que eu vou passar aqui, caso essa aqui seja a tua dúvida também, e vai servir para que você possa ter uma grama muito mais realista. Então vou estar utilizando aqui o Twinmotion para fazer nessa versão 2023 esse projeto em branco apenas para fazer a pintura aqui sobre essa superfície. A primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte, vou selecionar essa bolinha aqui, vou dar um H para ocultar, selecionar esse aqui também, eu quero ficar apenas com esses dois objetos aqui. Então eu entro aqui na nossa aba de Populate, vou pegar aqui folhagem, vou pegar talvez essa pintura. Nessa pintura eu vou pegar essa grama aqui. Clica, arrasta 3 vezes, seleciona a grama. Venho aqui em diâmetro e diminuo, por exemplo, para 100 centímetros, 1 metro, e faço essa pintura. Eu vou pintar dessa forma aqui, somente nesse platô aqui de cima. Feita essa pintura então, agora eu vou fazer o seguinte, vou selecionar essa primeira grama, vou aumentar um pouco mais a densidade das 3 aqui na verdade. Então clica, arrasta, aumenta a densidade dessa primeira grama aqui. Eu aumento um pouquinho a altura dela para que ela fique levemente mais alta que as outras. E aqui em detalhes, eu vou lá e gosto de estar deixando essa grama um pouquinho mais com essa sensação de grama queimada. Então esse aqui foi o primeiro ponto, fazer o espalhamento da grama. O segundo ponto vai ser o seguinte, para que você tenha uma grama realista, o verde vai ser a nossa grama e a parte de baixo da grama, o solo, você vai ter que usar uma textura. Então nesse caso aqui, eu vou estar utilizando a textura aqui da biblioteca mesmo em materiais. Vou estar pegando aqui uma textura, por exemplo, essa daqui. Então clico e arrasto e aplico somente aqui. E essa cor aqui ela vai variar muito conforme o tipo de solo. Então nesse caso aqui eu vou estar utilizando uma terra que puxa um pouco mais para um tom de marrom. Vou estar aplicando aqui e aqui também nessa parte do meio. E beleza, é isso. Agora aqui na minha biblioteca de objetos, vou estar pegando aqui alguns objetos somente para soltar aqui nessa parte de fora. Então eu vou pegar, por exemplo, aqui um brinquedo, deixa eu pegar... E aqui nessa biblioteca eu vou estar pegando esse carrinho. Então clico, arrasto, eu joguei ele para cá, faço o posicionamento desse objeto na minha cena. É isso aí. E agora eu vou estar utilizando as configurações aqui mesmo da cena. Então selecionei aqui, primeira coisa eu vou mudar a câmera. Então você vai ter que estar utilizando uma lente um pouco melhor do que essa aqui com ângulo de 90 graus. É uma lente bem mais fechada, um crop bem mais fechado. E fique mais ou menos assim, para que eu possa aproximar um pouco da minha cena, tipo mais ou menos aqui. E agora o segredo para você ter uma grama realista vai ser o seguinte, você vai entrar aqui nas configurações do teu render e aqui nas sombras você vai diminuir esse parâmetro para que a sombra fique bem mais próxima. Olha lá, quando eu deixo esse parâmetro, por exemplo, aqui em 1, as sombras elas vão se afastar das arestas e das faces aqui dos objetos. Então eu vou estar deixando no mínimo, porque é um detalhe. Então eu deixo aqui e deixo aqui também. Olha lá, a diferença que já deu. Somente essa sombra estando habilitada aqui eu já consegui ter uma sensação de volume muito maior aqui na nossa cena. E também eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar ajustando as configurações do horário aqui do meu projeto. Então talvez aqui no norte, deixa eu fazer apenas uma rotação aqui para perceber dando que o sol está vindo. Nessa configuração já ficou legal. Agora aqui em câmera, eu vou lá e habilito o parâmetro de Depth of Field, que é aquele desfoque. Eu clico, jogo para lá. Talvez eu possa ajustar um pouquinho melhor ainda a angulação. O foco vai ser então o meu objeto. Tá utilizando esse objeto mais ou menos aqui. Fazer o posicionamento como se fosse então utilizando a regra dos terços. E agora ainda posso selecionar mais a minha grama aqui e aumentar mais a densidade dela para que ela fique bem mais preenchida. Tipo assim. Eu poderia ainda, se eu quisesse preencher mais essa grama, criar um outro ainda. Então eu venho aqui, vou clicar para que eu possa fazer a pintura novamente. Vou estar selecionando então novamente o detalhe de grama. Vou jogar mais esses detalhes aqui. Vou selecionar essas duas, vou ajustar a densidade, eu vou deixar uma densidade maior. Seleciono meu pincel, vou estar deixando aqui ainda o diâmetro de 1. Vou estar passando novamente. Deixa eu selecionar aqui e ocultar esse objeto, porque agora eu vou fazer a pintura novamente, para que eu não possa pintar em cima dele, por isso que eu ocultei. Então venho aqui, passo, arrasto, minha grama vai ficar bem mais preenchida assim. Habilito novamente os meus objetos em cena, saio aqui do meu modo. Posicionei novamente a minha câmera, apenas vou selecionar aqui novamente o ambiente para que eu possa ajustar o foco. Então seleciono aqui, o foco vai ser o meu objeto e ainda eu vou estar ajustando aqui esse nível, essa intensidade. Olha lá. E se eu quiser melhorar um pouco mais, eu posso vir aqui em propriedades, por exemplo aqui em render. Deixa eu ver, aqui na verdade em filtros, eu estou habilitando o filtro das minhas linhas finas e posso estar fazendo o ajuste da saturação na minha imagem e também aqui do contraste. Eu gosto de deixar um contraste bem maior, porém menos saturado, como se fosse talvez isso daqui. E agora aqui em ambiente, as configurações de cena, vou diminuir um pouco a exposição. E aqui posso ajustar a intensidade do sol. Talvez eu deixe então essa intensidade em 29, já é uma intensidade que me agrada mais. Em balanço de brancos eu quero uma cena um pouquinho mais amarelada, tipo isso daqui.
Então, basicamente, essas configurações aqui que você precisa estar fazendo, principalmente falando nas configurações de sombra aqui no teu render, para que você possa ter, então, essa sensação de volume aqui no Twinmotion. E lembrando que, quanto mais preenchida for ficar essa grama, melhor vai ficar essa visualização olhando de cima. Quanto menos preenchida você for estar utilizando aqui na tua grama, para que você possa fazer uma visualização assim, também vai ficar bem melhor esse aspecto da grama. Aí tudo depende do ângulo que você vai estar usando da câmera e tudo depende do que você for querer mostrar em cena. Então é basicamente isso daí que você precisa fazer para ter uma cena muito mais realista, principalmente falando quando você precisa fazer um detalhe de grama assim como esse. E lembrando que aqui no canal já tem um vídeo onde eu mostro o passo a passo que eu utilizo no meu fluxo de trabalho, quando eu preciso fazer o recorte da grama para que ela não ultrapasse a superfície da calçada. Vou estar deixando o link, o card em algum canto aí. Um abraço e a gente se vê em uma próxima oportunidade.